Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema tão polêmico que se tornou polêmico, não é nem polêmico, é porque esse tema se tornou polêmico por causa de um determinado canal que fala em relação ao equinócio, tá? Então eles dizem que o equinócio é impossível ser reproduzido numa terra plana, e aí os papagaios, né, os que acompanham lá aqueles cidadãos, tudo que você fala, eles falam equinócio, né? Que nem a gente fala psil, a terra é plana, eles falam psil, equinócio, né? Para tentar. Só que o que eles não entendem, então, eu queria falar um pouco, eu vou falar sobre o equinócio, explicar, mas porque isso foi muito comentado no debate de ontem que teve lá no canal lá do globalista lá, contra o rapaz lá do canal Minhas Verdades. Primeiramente eu quero parabenizar o Roger, se eu não me engano é Roger o nome dele, lá do canal Minhas Verdades, e que fez um debate excelente, demonstrou bastante conhecimento e foi uma verdadeira surra. Queria agradecer mais uma surra que um globalista leva aí, já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, já são várias, tá? Eles já estão acumulando várias derrotas em debates. Então, gente, parabenizar o amigo lá do canal Minhas Verdades e dizer que essa coisa do equinócio ficou lá uma discussão no chat, eu estava lá presente para dar apoio, inclusive. Esse assunto do equinócio ficou muito, e ele estava tentando explicar para esse cidadão que ele colocou, por exemplo, no vídeo dele, ele coloca aí esse círculo representando a linha do Equador, e aí ele coloca o Sol lá, porque no equinócio o Sol, segundo, né? O Sol nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste, e que isso não seria possível numa terra plana, e eu vou desenhar, porque só assim. E o rapaz estava tentando explicar para ele que isso é uma questão de perspectiva, tá? Isso aí está fora de escala, não tem como você reproduzir isso numa coisa desse tamanho aí. E tentando explicar, e ele não queria entender. Então eu vou ter que desenhar, já que eles não entendem, porque a mente deles, gente, já está cauterizada por esse sistema, por essa matrix criada, e que eles não conseguiram se libertar. Então eu vou tentar desenhar, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês tentarem entender o que é perspectiva, por que não pode ser reproduzido num círculo desse tamanho, e a gente vai, isso aí eu vou desenhar lá e vocês vão compreender o que eu estou falando. Bom, pessoal, eu tentando explicar de uma forma bem simples, tá? Porque assim deve ser a verdadeira ciência. Diferente do que eles costumam apresentar para nós sobre a física teórica, cujo Tesla mesmo disse que não passa de cálculos matemáticos e lixo filosófico, assim como muitos cientistas de respeito disseram que são apenas modelos ideológicos. Então, gente, eu sou um péssimo desenhista, me perdoem, mas vamos lá. Eu tentei para ver se ele consegue entender o que eu estou falando. Olha aí, ó. Como eu disse, repetindo, sou um péssimo desenhista, tá? Então eu fiz apenas um círculo aqui. Eu não coloquei dividir em 24 horas ali como ele fez, porque o objetivo aqui não é esse. Vocês percebam que ele desenhou aqui o Sol, né? Ele reproduziu aqui a linha do Equador na Terra plana. E aí ele desenhou aqui embaixo uma rosa dos ventos, querendo dizer que o Sol nasce aqui ao leste, e na Terra plana ele deveria nascer aqui, porque aqui está a África, segundo o que ele quer dizer. Mas aí, ó, ele reproduz uma rosa dos ventos aqui embaixo, né? Norte, sul, leste, oeste. E aí como explicar isso numa terra plana? Mas isso aqui, gente, é uma folha de caderno. Está totalmente fora de escala. É preciso entender a perspectiva de quem observa. Porque quando você vai para uma coisa grande, a gente está falando do tamanho da Terra, gente. Então a coisa muda de figura, tá? Então, como eu disse, eu sou um péssimo desenhista, mas o objetivo que eu tenho aqui é passar explicar, desenhar para eles o que significa essa perspectiva, tá? Então aqui, ó, nós temos o círculo que ele fez, tá? Então aqui, ó, leste, oeste, certo? Tá aqui, ó, ele colocou aqui para dizer que é impossível numa terra plana. Então vamos lá, isso aqui é um círculo desenhado numa folha de caderno. Agora eu vou só dar uma ampliada, veja bem. Ampliei um pouco esse círculo, um pouquinho só.
vocês percebam que a minha noção de leste-oeste já aumentou, a minha perspectiva, só porque eu dei um pequeno aumento nesse círculo. E se eu aumentar um pouco mais, olha só, o meu leste-oeste ampliou ainda mais do que estava aqui. Aqui ampliou mais um pouco, um círculo maior ampliou mais um pouco. Olha a minha noção de leste-oeste como é que começa a aumentar. Agora aqui, ó, olha a minha noção de leste-oeste se eu fizer um círculo maior. E assim sucessivamente. Se eu fizer um círculo ainda maior no papel, a minha noção de leste-oeste vai ampliar cada vez mais. E só que a gente tem que imaginar isso, gente, no tamanho da Terra. Você imagina um círculo do tamanho da Terra, o que essa noção de leste-oeste vai ampliar? E aí o Sol já não vai estar, esse sentido aqui se perde, porque vai ser uma questão de perspectiva, de quem observa numa Terra enorme. Então já não vai ser mais nascendo, vai ser um quadrante, leste e quadrante oeste. O Leandro mesmo já fez um vídeo explicando, mas acho que o pessoal não consegue entender. É uma questão, aí ele coloca lá o marco zero lá, é o que o Leandro falou. Se você botar aquele marco zero mais para baixo, vai dar certo. E colocar um grau acima, vai dar certo também. Porque é uma questão de perspectiva. Ele quer desenhar, fazer isso aqui numa folha de caderno. Um círculozinho pequenininho. E dizer que não, na Terra plana não é possível. Mas olha como a gente ampliando um pouco só, um pouquinho aqui. A gente está falando do tamanho da Terra, gente. Olha como o meu leste já começa a ampliar. Isso é uma questão de perspectiva. Isso é reproduzível, observável numa Terra plana, de forma simples. Meu desenho é horroroso, gente. Mas o que eu quis passar é isso. Que meu leste-oeste vai ampliar de acordo com o tamanho do círculo que eu fizer. E a minha perspectiva, e a perspectiva de quem observa, vai fazer com que o Sol nasça lá naquele leste e se ponha no oeste. Então, seja no equinócio ou não, vai ser uma questão de quadrante, vai ampliar essa noção de leste-oeste cada vez que eu fizer um círculo maior. Mas a gente não está falando de uma folha de caderno, a gente está falando do tamanho da Terra. Tá? Então é bem simples de se entender, é uma questão de perspectiva. Tá? Eu fiz um desenho, sou péssimo para desenhar, então espero que acabe com essa historinha aí de pseu equinócio. Então, gente, se gostaram do vídeo, mete o dedo no like. Isso aqui é uma reprodução simples e objetiva acerca desse assunto que está encerrado a partir de agora. Muito obrigado, gente. Se gostaram do vídeo, mete o dedo no like. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.